Dando continuidade então à nossa série de estudo dos erros do romanismo, entramos no assunto dos sacramentos. Tivemos então duas aulas que falava dos sacramentos de uma forma geral, e a aula passada tivemos a aula que falava do batismo então. Então agora vamos entrar em cada um dos sacramentos e falar o que são, o que significam, como são administrados e por que não seguimos seja o conteúdo de alguns sacramentos ou os outros 5 sacramentos que a Igreja Católica acrescenta. Então, no dia de hoje nós vamos ver o sacramento da confirmação. Eu começo com a leitura bíblica de 2 Coríntios, capítulo 1, versos 21 e 22, que diz: Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos a Ti. Agradecemos, Pai, porque estamos reunidos em Tua presença, pudemos ouvir da Tua palavra, da Sua santa instrução. Te pedimos que continue conosco agora. Fale conosco através do Seu servo, que o Senhor use essa aula, Pai, para afirmar em nosso coração a verdade do Senhor, aquilo que é correto, aquilo que é direito, aquilo que a sã Escritura, Pai, nos ensina. Nos ajude a ser conosco, é o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Então, recapitulando só o ponto do sacramento, são 7 os sacramentos da Igreja Católica. Os 3 sacramentos da iniciação cristã, batismo, confirmação e Eucaristia. Vimos a respeito do batismo, hoje será então da confirmação e posteriormente a Eucaristia. Os 2 sacramentos de cura, a penitência e reconciliação e a unção dos enfermos. E os 2 sacramentos ao serviço da comunhão, a ordem e o matrimônio. Então eu faço a citação do que o Concílio de Trento nos diz. Ele diz o seguinte: se alguém disser que os 3 sacramentos, a saber, batismo, confirmação e ordem, não imprimem uma marca na alma, isto é, um certo sinal espiritual e indelével, razão pela qual não pode ser repetidos, que o mesmo seja anátema. Então aquela fórmula padrão do Concílio de Trento: se você não segue o que eles dizem, se você vai contra as suas doutrinas, então você é maldito, seja amaldiçoado. O que diz então a respeito da confirmação? O que é o sacramento da confirmação? A confirmação é uma unção de crisma na fronte da pessoa batizada. O crisma, como já nos antecipou o presbítero Marcos Serra, é nada mais que um óleo, uma mistura de óleos, ok? Que eles consagram então e colocam na fronte da pessoa batizada. Aplicada pelo bispo na forma da cruz, com esta fórmula de palavras: eu te marco com o sinal da cruz e te confirmo com a crisma da salvação, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A matéria deste sacramento é, segundo eles, a crisma, ou seja, o óleo, a qual é um misto de óleo e bálsamo consagrado pelo bispo. O presbítero também destacou uma questão, como nós vamos ver, eles dizem que é somente o bispo que administra esse sacramento. Mas por questões pragmáticas, acredito que os padres, se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir, presbítero, mas os padres também estão liberados a praticarem por questão de quantidade de membros e quantidade de pessoas que teriam que ser administradas esse sacramento. Então, por isso, em que eu acho que na prática não é somente o bispo, eu acho que os padres estão autorizados também. Eu estou fazendo aqui citações tanto do Compêndio de Teologia Apologética, quanto de um outro livro que os irmãos vão ver diversas vezes aqui. E aí alguns irmãos podem estranhar falando: Tiago, mas por que você não citou diretamente então o catecismo ou o próprio documento do Concílio de Trento? Nos estudos eu percebi que todas essas literaturas que eu trouxe já estavam trazendo a citação e a fonte. Então, por mera conveniência, eu acabei deixando essa citação desse livro que eu trouxe, ao invés de ficar trazendo. Mas isso não comprometeu em nada o conteúdo, ok? Foi só uma questão mesmo de prática para montar a aula. Se os irmãos forem no documento de Trento, forem no Catecismo da Igreja Católica, vai estar dessa mesma forma. Não estamos agindo aqui de má fé e deturpando nada do que eles dizem, ok? Então veja, afirma-se que a forma é posta na pronúncia dessas palavras: eu te marco com o sinal da cruz. O ministro, ordinariamente, é somente um bispo, somente um sacerdote por dispensação do Papa. Os recipientes, ou seja, aqueles a qual é administrado o sacramento,
são somente os batizados. Engendram um duplo efeito, ou seja, a graça que torna aceitável, ou a dádiva do Espírito Santo para a força cristã, que só é dada no batismo para remissão de pecados, e também uma marca indelével pela qual é confirmado e arrolado no serviço de Cristo, justamente como o batizado é admitido em sua família. Então nós podemos perceber aqui que esses sacramentos da iniciação cristã, na verdade, eles são uma unidade. Há o batismo, há a confirmação e há a Eucaristia. Mas os católicos romanos, eles tratam isso tudo como uma unidade. Conforme nós vamos ver nas afirmações deles e dos seus documentos, por mais que um aplicado já seja eficaz e válido, é necessário e obrigatório que faça-se a administração do próximo sacramento. Então, vimos na aula passada o que eles dizem a respeito do batismo, mas o batismo precisa ser confirmado. E aí vem então o sacramento da confirmação. Soa um tanto quanto estranho. Confirmado? Como assim? Nós vamos ver um pouco mais. Então, o Catecismo da Igreja Católica, aqueles que quiserem olhar lá no Catecismo deles, encontra-se na seção 2, capítulo 1, o artigo 2, que vai tratar do sacramento da confirmação. O segundo sacramento da iniciação cristã é a confirmação, também conhecida nas igrejas do Oriente como crismação, unção com crisma ou mirão, que significa crisma. Depois do batismo, a recepção do sacramento da confirmação é necessária para a plenitude da graça batismal. Com efeito, os batizados pelo sacramento da confirmação são mais perfeitamente vinculados à Igreja, enriquecidos com uma força especial do Espírito Santo, combinando com uma obrigação missional maior. Na verdade, esse sacramento ratifica e fortalece a graça batismal. Nós vamos ver que isso aqui traz uma série de complicações e problemas. Mas antes de entrar nas refutações, é isso o que significa o sacramento da confirmação. Ela traz uma plenitude da graça batismal, ela fortalece, ratifica essa graça que é comunicada, segundo eles, no batismo, e enriquece o católico romano com uma força especial do Espírito Santo. É como se expandisse ainda mais aquilo que eles dizem que já está comunicado no batismo. Mas veja, só o batismo não vale. Tem que ter o batismo e tem que ter a confirmação para ratificar e fortalecer ainda mais o batismo. Só o batismo sozinho, não. Esse sacramento é celebrado com os seguintes ritos. Então nós vimos aqui onde ele se encontra, qual o seu teor, como que ele é feito, as palavras que é utilizada, o elemento, a matéria que é utilizada, que é a crisma ou óleo, e nós vamos ver os ritos que eles seguem. Antes da celebração da confirmação, o óleo é consagrado pelo bispo como parte da missa de crisma da Quinta-feira Santa. A celebração em si começa com a renovação das promessas batismais e com a profissão de fé pelos confirmandos e os que serão confirmados. No caso dos que foram batizados na infância, muitos anos separam a ministração do batismo e da confirmação, mas no caso dos adultos não há separação. Eles são batizados e recebem imediatamente a confirmação e participam então da Eucaristia. O bispo expressa a outorga do Espírito Santo, impondo as mãos sobre todo o grupo de confirmandos, enquanto pronuncia uma fórmula da qual faz parte a invocação: envia teu Santo Espírito sobre eles. O rito prossegue em sua essência. O sacramento da confirmação é conferido pela unção do Santo Crisma sobre a fronte, feita com a imposição da mão, e por estas palavras: recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A celebração termina com um sinal de paz, que expressa e manifesta a plena comunhão com o bispo e com outros fiéis. O efeito do sacramento, claramente expresso e concretizado, é o pleno derramamento do Espírito Santo conforme um dia concedido aos apóstolos no dia de Pentecostes. Esse derramamento resulta em um aumento e aprofundamento da graça batismal, um aprofundamento da filiação divina, uma união mais firme com Cristo, um aumento dos dons do Espírito, um fortalecimento do elo com a Igreja e o poder do Espírito para a missão, publicamente e como um encargo oficial.
A exemplo do sacramento do batismo, esse sacramento confere uma marca espiritual indelével. O que significa isso? Que ele não deve ser repetido. Assim como o batismo, a confirmação também não deve ser repetida. Quem são obrigados, então, a participar deste rito, desse sacramento? Todos são obrigados a participar da confirmação, todos aqueles que foram batizados. Para os que foram batizados na infância, então veja, até agora vimos a respeito dos adultos. Os adultos, então, são batizados e, na sequência, já participam, então, do rito da confirmação e também da Eucaristia. Mas e as crianças? As crianças que foram batizadas na infância já recebem esse sacramento? Não. A hora adequada é o que eles chamam de idade da discrição, ou entre os 7 e 16 anos de idade. No caso dos adultos, como já afirmamos, esse sacramento acompanha o batismo e a Eucaristia. Sem a confirmação, e aqui é uma citação direta do catecismo, o batismo é certamente válido e eficaz, mas a iniciação cristã continua incompleta. A recepção do sacramento é precedida pela preparação da catequese e do sacramento da penitência, que restaura os confirmandos a um estado de graça e os deixa prontos para a recepção do Espírito Santo. Esse próximo sacramento da penitência veremos também nas próximas aulas. Um patrocinador da confirmação, preferencialmente um dos padrinhos de batismo, proporciona ajuda espiritual para o confirmando. O sacramento é ministrado normalmente pelo bispo, embora haja concessões em que a celebração é feita por padres em situações de emergência, se um confirmando estiver, por exemplo, em situação de risco de morte, ou acredito que aquilo que já afirmamos, por questões pragmáticas e de quantidade, eu acho que fica liberado mesmo. Quando isso se deu? Será que, como tudo aquilo que os católicos vivem afirmando, era uma prática da igreja cristã dos primeiros séculos, e eles só observam aquilo que já era observado pelos primeiros cristãos? Não. Ocorre provavelmente por volta do ano de 845 depois de Cristo. A confirmação declarada sacramento é por volta desse ano aqui, então. Não é no primeiro século, nem no segundo, nem no terceiro, é só ali para frente. Segundo assevera Alexandre de Hales, que pela sua erudição foi denominado o doutor irrefragável, ou seja, um cara com boa presença ali no meio dos estudos. A confirmação foi declarada sacramento no Concílio de Meaux, me perdoe um francês, celebrado nesse ano. Convém advertir que esse concílio foi simplesmente provincial. A confirmação foi autoritativamente admitida como sacramento pela Igreja de Roma na 7ª sessão do Concílio de Trento, celebrado em 1547. Então, como grande parte desses erros romanos que nós já temos visto, ele é ratificado e coloca com força, até mesmo de anátema, em Trento. Antes disso, nós temos datas esporádicas, um ou outro citando, nada como certo ou como uma regra de fé em que todas as igrejas abraçam, todos os padres concordam, como já temos visto no decorrer de todo esse ano nos estudos que temos feito. Então não, assim como outras práticas infundadas deles e que nós consideramos inovações, isso também é uma inovação. Tanto é que nós vamos ver a citação de 7 sacramentos mais à frente, primeiro citado por Hugo de São Vítor e depois em um outro concílio, se não me engano em 1400 e pouco também, bem mais à frente. Então tudo começa a surgir do zero, do novo ali. Cita-se aqui, um observa, outras igrejas não, e assim estabelece-se então a prática católica e ratificada no Concílio de Trento, onde culmina a confirmação desses erros e de tantos outros que nós vemos como prática da Igreja Católica hoje. Então agora nós vamos passar a refutação. Primeiro vamos fazer a refutação bíblico-teológica, vendo um pouco mais do conteúdo em si, e depois passaremos a refutação bíblica, que é o objetivo mostrar o quão frágil é a base bíblica católica para a confirmação do sacramento. Até aqui há alguma dúvida? Tem microfone? Aqui, ó. Aqui, ó. Que eu acho muito engraçado, porque assim, é uma crisma, certo? Esse segundo aí, né? Uhum. E eles estão dizendo então que sem a crisma, quem foi batizado, porque para eles o batismo é salvífico. Sim. Se não se batizares,
não está salvo. É ateu, né? Uhum. Então o que adianta batizar? Se não crismar, a pessoa não está salva. Está incompleto. Eles afirmam que é válido o batismo e é eficaz, ou seja, tem efeito salvífico, mas está incompleto. Ainda falta. Falta ainda esse outro sacramento para ratificar aquilo que ele já foi prometido. É uma promessa um tanto quanto bamba, parece. Porque é um negócio muito estranho. Cristo nos salvou de uma vez por todas. E eles ainda, além de a morte de Cristo, não adiantou nada. Porque se não batizar, não está salvo. E se não crismar, está incompleto. Que salvação estranha essa, não? Um tanto quanto delicada e frágil, me parece, né? A gente vai ver... Já nem existe, porque... Na prática, né? Não existe. Até porque, se nós lembrarmos de algumas outras aulas em que exploramos, por exemplo, o uso da água benta, é necessário fazer para você aumentar a sua santificação e ter mais comunhão e etc. Então, são ritos atrás de ritos, atrás de ritos, atrás de ritos. Parece que o sangue de Cristo é um enfeite. Obrigado, Cristo, o Senhor morreu, derramou seu sangue, mas tem que ter isso aqui, senão é ineficaz. Tem que ter o batismo para ser salvo. Tem que ter a confirmação para validar o batismo e você ainda receber uma plenitude do Espírito Santo. E assim sucessivamente. Aqui, ó. Isso tudo eu acho que a Igreja Católica faz, romana, né? Que é justamente para fortalecer, na verdade, não é a salvação, a crisma. É para fortalecer a dependência dos fiéis, a igreja que salva, né? Na ótica deles. Exatamente. Como já afirmamos em algumas aulas passadas, agora não me lembro se na água benta ou se foi na adoração da hóstia. Acho que foi na adoração da hóstia. Afirmamos que há uma relação da igreja com Cristo na Igreja Católica Apostólica Romana, em que eles são o representante de Cristo aqui na Terra. Então, para obter a salvação é somente por intermédio da igreja. Não há salvação fora da Igreja Católica Romana. Eles têm que comunicar os sacramentos, senão você não é salvo. Eles têm que fazer isso, eles têm que fazer aquilo. Então veja, tudo é comunicado por eles. Se não é feito por eles, e veja, isso implica também na intermediação. Não estamos nem tocando na figura do Papa, estamos falando só da figura da igreja. Quem é então a mediadora entre Deus e o seu povo? Não é Cristo, é a igreja. E ainda tem outras implicações, aí vai entrar Maria e assim por diante. Mas isso é fundamental para entender o pensamento católico, essa relação em que eles têm com o mundo e a igreja o representante quase que carnal de Cristo aqui na Terra. Ok? Vamos prosseguir. Por que então rejeitamos o sacramento da confirmação? Porque não vemos que ele é bíblico. A base fácil aqui, objetiva. A razão para essa rejeição é que Jesus não a ordenou como rito a ser ministrado pela igreja. Ponto. Aqui já daria para encerrar a aula, a gente ir embora e pronto. A razão é essa. Jesus não ordenou isso como um rito a ser ministrado pela igreja. O que vemos de Cristo são os sacramentos do batismo e da ceia. Apenas. Nada mais que isso. Mas vamos entrar um pouco mais para não ser simplistas. Uma crítica adicional que podemos fazer se refere à ideia de que a graça é infundida nos batizados e nos confirmados, alterando assim a natureza de sua jornada em direção à perfeição no amor. Em contraste, argumenta-se que a graça é imputada às pessoas, creditadas em suas contas, de modo que elas se apresentem perfeitas, revestidas da justiça de Cristo perante Deus. E isso questiona a lógica dos termos que descrevem o sacramento como um aumento na substância divina ou no poder divino. Então veja, a argumentação básica aqui é a seguinte: se os fiéis já estão unidos com Cristo, unificados em sua morte, sepultamento e ressurreição, como nós vemos nas Escrituras, como podemos estar ainda mais unidos a Ele? Se somos adotados como filho, como podemos nos tornar mais filho ainda de Deus? Percebe aqui as implicações problemáticas que essas afirmações deles têm? Se nós nos tornamos membros do corpo de Cristo,
pela administração do batismo, como podemos nos tornar mais membros ainda do corpo de Cristo? Se, quando foi batizado, as Escrituras afirmam que você recebe o dom do Espírito Santo, como pode ter mais ainda desse dom de Cristo e do Espírito? Essa é a nossa base principal aqui de questionamento. Como que alguém é filho se torna mais filho? Um filho predileto, um filho favorito, uma classe de filho diferente, filho mais filho? Não dá. Não dá. E nós vamos ver ainda outros problemas. Temos provas aqui de que ela não é um sacramento. A confirmação não deve ser aceita como um sacramento. Primeiro, porque não tem instituição divina, nem ainda para que seja, muito menos para que possa ser chamada de um sacramento. Não temos base bíblica para isso. Não recebemos essa ordem de Cristo. Segundo lugar, não há um elemento ou matéria e sinal externos divinamente ordenados, pois em parte alguma se lê que Cristo tenha marcado na fronte os batizados com o santo crisma, com a adição das palavras usuais, eu te marco com o sinal da cruz, aplicando-se ao mesmo tempo um entusiasmo no fortalecimento da fé. Não há um elemento ou matéria e sinal externos, como nós temos a água no batismo e o pão e o vinho na ceia. Não existe essa ordem, não existe essa orientação do próprio Cristo à sua igreja. Em terceiro lugar, nem se pode extrair de todo o Novo Testamento sequer uma palavra de promessa da graça concernente à regeneração do Espírito e à remissão de pecados. Por quê? Porque é o que o crisma testifica e sela. Não é isso que os católicos dizem que vem com o batismo? Que eles são regenerados e recebem a graça do Espírito Santo? O sacramento da confirmação é uma ratificação disso, ou seja, ele está confirmando e falando, sim, você é regenerado e você vai receber ainda mais graça. Não há base alguma no Novo Testamento para essas afirmações, não há uma palavra de promessa para que isso ocorra e se garanta. Quarto, a fórmula de confirmação revestida destas palavras, eu te marco com o sinal da cruz, na qual a forma deste sacramento é posta por Eugênio, é totalmente impertinente, seja porque esta crisma externa não é o crisma de salvação, seja porque aquele que pode ungir com esta crisma externa, não pode ungir com o Espírito Santo, com o qual, como a crisma de salvação, somos ungidos somente por Deus. Quem efetua a salvação em nós não é bispo algum, não é presbítero, é Deus, como nós vimos lá na referência de Coríntios, e como afirma também em 1 João 2,27. Deus nos outorga esse benefício da regeneração, não homens. Ninguém tem o poder de colocar a mão sobre o outro e dizer, você está salvo. Seu coração agora que era de pedra, está de carne. É um coração novo, um coração vivo. Não. E em quinto lugar, ela deprecia o batismo, porque, segundo a doutrina romana, segue-se que o batismo de modo nenhum nos faz cristãos. Que é a implicação lógica. Se o batismo não é suficiente para que sejamos chamados de cristãos, é necessário um outro sacramento, então ele deprecia o batismo de certa forma. Por mais que eles digam que o batismo é válido e eficaz, é incompleto, porque se precisa de outro sacramento para ratificar aquele, parece que ele por si só não possui uma força. Compreendem aqui o problema disso? Se o irmão tiver alguma colocação ou pergunta, levante a mão, por favor. Como Cristo foi ungido, seguimos assim com outras razões e refutação bíblico-teológica. Como Cristo foi ungido, assim também nós, que somos chamados de cristãos, por procedermos de Cristo, devemos ser ungidos. Antes, deixa eu fazer uma pontuação antes de ler todo o texto. Conforme você vai lendo o catecismo, no decorrer dos parágrafos que eles falam da confirmação, eles citam aparentemente as bases teológicas e bíblicas deles. Eles falam que o Messias foi prometido do Antigo Testamento, a unção do Messias, viria o derramamento do Espírito Santo, e aí eles se baseiam também em livros de Atos dos Apóstolos, que nós vamos falar sobre eles mais à frente. Mas só para pontuar os irmãos aqui, então isso está batendo diretamente na continuação que eles dão a respeito das bases teológicas que eles usam, as bases bíblicas. Devemos ser ungidos, porém não com uma unção física e sim espiritual, é o que afirmamos.
tal como aquela com a qual Cristo foi ungido, com óleo de alegria acima de seus companheiros, como é retratado lá no Salmo. Se sob a antiga aliança houve várias unções, não segue que elas também têm lugar na nova. Os ritos judaicos que eram típicos e foram revogados na nova aliança, não devem ser convertidos nos sacramentos cristãos, pois assim o número de sacramentos aumentaria grandemente. Além disso, aqui se comparam coisas dissemelhantes. Não são coisas iguais os ritos judaicos com as administrações cristãs, pois a unção judaica era para consagração. A cristã, no caso a católica romana, é para confirmação de um sacramento anterior. Então, são várias problemáticas aqui. Devemos sim ser ungidos, não com uma unção física, e sim espiritual. Cristo foi ungido, e nós vamos ver as bases bíblicas de que veio sim o Espírito Santo no derramar do Pentecostes, mas isso não há base, isso não fornece base alguma para o sacramento da confirmação. E comparar os ritos judaicos de unção com esse rito atualmente é completamente dissemelhante, porque possuem significados diferentes. E novamente nós entramos naquilo, né? Quando o judaísmo parece que contraria alguma posição católica, como foi o caso dos apócrifos, os irmãos devem celebrar, eles falam, não temos nada a ver com os judeus. Os judeus têm as práticas deles, nós somos cristãos e seguimos essa nova prática. Mas aí quando eles querem tentar encontrar um embasamento, eles usam. Falam, não, veja, os ritos judaicos utilizavam-se óleo, então percebe, né, que é tudo uma mera questão de conveniência. Embora a vida espiritual necessite do efeito da graça para o seu aumento a cada dia, nem por isso há uma necessidade de um novo sacramento para a obtenção de tal confirmação, pois o Espírito que nos é dado no batismo confirma e enriquece a vida que uma vez nos é dada, de modo que não há necessidade de um novo sacramento. Isso é especialmente verdadeiro, visto que a Eucaristia, ou a ceia, foi igualmente instituída para o fortalecimento da alma, estabelecendo e corroborando a vida espiritual. Qual é a forma, então, que o cristão ele pode ter de aumentar ainda mais a sua intimidade com Deus, ser mais sensível ao Espírito Santo? Observando corretamente a administração da ceia do Senhor. Esse sim, um sacramento. Ou, ainda acrescento aqui, observando diligentemente os meios de graça, oração, leitura da palavra, comunhão com os santos e assim por diante. Não há necessidade, não vemos base bíblica para isso, de acrescentar-se um novo sacramento para que possamos assim ter uma plenitude maior do Espírito Santo, uma vida espiritual mais forte e mais válida. Até aqui, tudo bem? Vamos seguir então para a refutação bíblica. Trouxe os versículos bíblicos que mostram, na verdade, que a base bíblica do sacramento da confirmação é completamente frágil. Não há uma base sólida ali que teríamos dor de cabeça para ficar... Não, ela é frágil. E nós podemos ver com o uso adequado desses versículos. Veja, a Escritura ressalta que o dom do Espírito Santo é recebido na conversão, conferido pelo próprio Jesus. João Batista explicou que o Messias batizaria as pessoas com o Espírito Santo, em Lucas 3, 15 e 16. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Cristo, e não um sacerdote instituído. No dia de Pentecostes, juntamente com o Pai, Cristo derramou seu Espírito sobre seus seguidores. Em Atos 2:1 e 2:33, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Pedro falando àqueles que estavam falando em línguas, tinham recebido dons e sinais, como já foi dito pelo seminarista aqui na pregação. Qual era o objetivo deste dom também?
Mais à frente, no versículo 38 deste mesmo capítulo de Atos, fala ainda que aqueles 3.000 foram batizados e provavelmente muitos receberam esse dom do Espírito Santo. Não porque Pedro ou algum apóstolo tenha colocado a mão sobre eles e aí sim eles receberam uma plenitude maior do Espírito Santo. Jesus nos batiza com o Espírito Santo, que é descrito nas Escrituras como selo da sua redenção. Irmãos, nós estamos usando tudo isso aqui para refutação deste erro católico, mais um dos tantos. Mas serve também para a meditação em nosso coração. Tudo aquilo que está sendo afirmado serve para o consolo do cristão. Então veja, não precisamos nos preocupar, nossa, será que eu participo de mais algum rito? Preciso fazer mais alguma coisa para receber então uma plenitude maior do Espírito Santo? Esses versículos nos mostram e nos traz uma segurança de que no momento da nossa conversão recebemos o Espírito Santo. E este caminha conosco até o final da nossa jornada, como vamos ver uma base bíblica também. Mas que sirva também esses versículos para aperfeiçoamento da nossa fé, consolo do nosso coração e uma dependência cada vez maior do nosso Deus. Efésios 1, 13 e 14 diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Não porque o apóstolo Paulo administrou algum sacramento chamado confirmação, e isso foi garantido, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O Espírito Santo é o selo da nossa redenção. Sabemos que caminhamos em direção ao nosso lar celeste, não por causa de ritos e práticas que observamos, mas porque no momento da nossa conversão, que foi um ato puro e simples da graça de Deus, fomos salvos e fomos selados com o Espírito Santo. E esse selo nos garante que teremos a vida eterna. Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Cristo também nos marca como pertencentes a Deus com o Espírito como primícias. Romanos 8:23, e não somente ela quem? A terra, a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, ou o pagamento à vista, em 2 Coríntios 1:21, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, e nos consagrou é Deus. 2 Coríntios 5:5, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. E temos também a garantia de que um dia experimentaremos a plenitude da salvação quando Cristo voltar por este mesmo Espírito. 1 Pedro 1:5, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. E há tantos e tantos outros versículos que poderíamos explorar aqui. Recebemos o Espírito Santo e o dom do Espírito Santo no momento da nossa conversão. Não no momento da administração de algum sacramento, mas no momento da nossa conversão. Sobre o óleo, vamos pontuar aqui a respeito do óleo, desse crisma que eles utilizam. O desenvolvimento desse sacramento, em que a unção com óleo consagrado foi acrescentada à imposição de mãos, porque como vamos ver nas duas exceções, eles dizem que é um ato bíblico, a imposição de mãos, então, por isso que eles fazem, eles impõem a mão e eles recebem o Espírito Santo. Mas, digamos que eles ficassem por isso mesmo, mas não, eles ainda acrescentam o óleo, a crisma. Então eles não seguem 100% aquilo que eles dizem observar, porque os apóstolos em momento algum é dito que eles colocaram a mão e ainda fizeram a utilização de algum crisma, ok? Também não tem base bíblica. A Escritura normalmente emprega o óleo para retratar a consagração a Deus e a seu serviço e misericórdia. As bases que podemos confirmar é Levítico, 1 Samuel, Tiago. Contudo, embora na Escritura haja diversas metáforas tangíveis para o Espírito Santo, que nós conhecemos bem, vento, água, fogo, a pomba, sua presença ou o ministério jamais são representados pelo óleo. Então também a utilização desse óleo não há base bíblica alguma.
Consequentemente, todos os cristãos foram batizados com o Espírito como parte de sua conversão, é o que temos afirmados até agora. O fato de que enchimentos sucessivos e múltiplos do Espírito, conforme ocorre em Atos, ocorram e devam ser desejados para que haja um revestimento de poder no ministério, não deve esvaziar a realidade de que todos os seguidores de Cristo foram galardoados com o Espírito desde o início da sua jornada cristã. E o fato de que ao cristão é ordenado que seja cheio do Espírito, guiado e dominado por ele como modo de vida, como vemos a ordem lá em Efésios 5,18, não deve diminuir o fato de que o dom do Espírito Santo foi concedido quando ele abraçou o Evangelho de Jesus Cristo. É o que temos afirmado até agora. Devemos ser cheios do Espírito Santo, devemos fazer uso dos meios de graça, leitura, oração, e aumentar ainda mais a sensibilidade que temos ao Espírito, mas de forma alguma isso por meio de algum sacramento. No momento da nossa conversão, em que somos salvos pelo ouvir o Evangelho de Cristo, recebemos o Espírito Santo e o seu dom para atuar em nosso coração. Vou fazer então brevemente a ponderação aqui das duas exceções que eu citei aos irmãos. A respeito de outras críticas que podem ser feitas a esse respeito, a ideia de que os apóstolos comunicaram o Espírito Santo pela imposição das mãos se baseia em dois eventos incomuns narrados em Atos e que de modo algum e equivocadamente se tornaram paradigmáticos para a Igreja Católica. Quais são essas duas exceções então? O primeiro caso foi depois da conversão dos samaritanos, em Atos 8, do 14 ao 17. Em Jerusalém, os apóstolos souberam que o povo de Samaria havia recebido a palavra de Deus e enviaram-lhes Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, pois ele ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas haviam sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Qual é a explicação, então, aqui? Por que consideramos exceção? A teologia que se desenvolveu dessa passagem é, infelizmente, o resultado de uma interpretação precária e precipitada. O versículo 16 é fundamental porque ele explica. A primeira palavra é pois ou porque, e se não me engano na nossa versão a ara está o porquanto. Ou seja, vem aí uma explicação do evento que está ocorrendo. A demora da recepção do Espírito Santo pelos samaritanos. Explicações são necessárias somente em casos de eventos incomuns. Você não sai explicando algo que era uma prática comum da igreja. Ou sairia explicando? Provavelmente não. Se aquilo é algo ordinário, não tem para que ter uma explicação sobre aquele evento. Agora, se há uma explicação, opa, pera lá, temos aqui uma exceção que está sendo pontuado o porquê disso. Portanto, quando Lucas apresenta uma razão para a imposição de mãos sobre os samaritanos por Pedro e João, ele está enfatizando não o evento normal, mas uma ocorrência anormal. A comunicação do Espírito Santo, por meio da imposição de mãos sobre os cristãos batizados, recebe destaque porque é uma experiência incomum e não frequente. Por isso, não pode servir de paradigma para a igreja hoje. E como sempre ouvimos nas pregações, devemos tomar muito cuidado ao ler narrativas. O objetivo do autor está sendo em narrar fatos. Devemos tomar cuidado em criar doutrinas em cima dessas narrativas. E o segundo caso, que é quase semelhante a esse, ocorre quando Paulo encontrou alguns discípulos de João Batista, lá relatados em Atos 19, do 2 ao 7. É fundamental para a interpretação adequada dessa passagem a pergunta inicial que Paulo faz no versículo 2, que surgiu daquilo que o apóstolo detectou como uma falta ou deficiência nesses discípulos de João Batista. Recebestes o Espírito Santo quando crestes? Então veja, Paulo nota ali uma deficiência daqueles discípulos de João. Então destaca-se mais uma coisa que está ocorrendo de forma anormal e não normal. Vamos seguir com a explicação para ficar mais claro. Sua resposta negativa chamou a atenção para o fato de que esses homens não eram sequer cristãos. Portanto, como poderiam ter recebido o Espírito? Consequentemente, a pergunta de Paulo representa a experiência do cristão normal, que é, quando alguém crê em Jesus Cristo, recebe o Espírito Santo, um padrão que é confirmado nos exemplos precedentes de conversão no livro de Atos. Que é um básico aqui, para não ter que ler o livro de Atos inteiro para confirmar isso, a conversão de Cornélio.
Pelo simples ouvir do Evangelho exposto por Pedro, ele é salvo e recebe o Espírito Santo. E aqueles que estão com Pedro, outros judeus, se maravilham, porque falam, olha, até os gentios agora estão recebendo o sinal. Ou seja, aquele racha que existia entre os judeus e os gentios, acaba-se ali. Até o próprio Pedro entende que já não há mais separação, que tudo faz parte agora da igreja de Cristo. Simples, ele, expondo a palavra, recebeu. Cadê a imposição de mãos? Cadê Pedro indo lá com algum óleo, ou então impondo a mão sobre Cornélio e sua família, e ele então recebendo o Espírito Santo? Não é o padrão. Portanto, novamente afirmamos, esse episódio recebe destaque, esse episódio de Atos 19, porque se trata de um evento incomum e não comum. Não pode servir de paradigma para a igreja de hoje. Para resumir e fechar então esse assunto, as narrativas de imposição de mãos pelos apóstolos em Atos para a comunicação do dom do Espírito Santo sobre novos crentes depois do seu batismo, demonstram que não há nenhum padrão estabelecido de tal modo que esses eventos constituíssem uma fórmula para o processo normal de iniciação cristã. Contudo, o sacramento católico da confirmação apela ao livro de Atos em busca de respaldo para o padrão normal de recebimento do Espírito Santo por meio da imposição de mãos pela igreja em algum tempo depois do batismo. Por isso achei muito pertinente trazer essas duas exceções para não simplesmente passar por cima e depois os irmãos vão ler e falam, eita, por que isso aqui não foi tratado? Então tratamos. Deixo como recomendação também, aqueles que puderem e quiserem, ler as pontuações que o François Torrentini faz no seu compêndio de teologia apologética no volume 3, ele destaca ainda mais, faz análise de palavras gregas, e para não deixar o estudo enfadonho, eu resolvi trazer essas que são mais simples e objetivas, ok? Irmãos, tendo em vista que o tempo é apertado, eu vou pular isso daqui, mas quero só fazer uma síntese rápida, porque eu acho isso aqui muito importante. A Igreja Católica, ela possui uma forma de pensamento abrangente e, de certa forma, que tem conexão, que é coerente, ou seja, é inteligível. Como já afirmamos em outras aulas aqui, não é um sistema bagunçado em que não entendemos absolutamente nada, é somente o que alguns bispos ou o Papa fala e pronto. Não, eles têm todo um pressuposto por detrás daquilo que eles fazem. O que tem ligação aqui, então, para ficar um pouco mais claro? Isso daqui que se chama a interdependência, natureza e graça. Eu deixo como recomendação o capítulo 1 do livro Teologia e Prática da Igreja Católica Romana, uma avaliação evangélica. Depois os irmãos podem acessar o YouTube lá e pegar a fonte direitinho para poderem se debruçar sobre. Mas eu acho isso aqui de suma importância, por quê? Vamos lá. Coisa básica, simples. Como que a Igreja Católica, então, lida com o sistema da queda, da natureza e da graça? Eles possuem aquilo que é chamado de sistema primário, e elementos primários e elementos secundários. Quais são os elementos primários? A natureza, a criação, os seus elementos e assim por diante, e a graça. Elas se comunicam e há uma interconexão entre elas. Num plano secundário, há o pecado. O pecado é grave, o pecado trouxe problemas, mas ele não é devastador, e aí está uma diferença fundamental da nossa teologia. Temos os elementos primários, que são criação, queda e redenção. Queda trouxe o pecado, com um efeito devastador sobre a criação, e temos a redenção, que é então a comunicação da graça. Por que é importante isso? Porque por meio dessa interconexão natureza e graça que eles utilizam, eles acreditam que ainda há sim graça na natureza. Por isso que os católicos utilizam a água, não só do batismo, mas também a água benta, como trouxemos. Por isso que eles enfatizam tanto a adoração da hóstia. Por isso que eles utilizam o crisma, que nada mais é que um óleo com algumas misturas. Por isso eles utilizam essas questões naturais para comunicar graça, porque no sistema de pensamento deles ainda há essa comunicação da natureza com a graça divina. E essa graça divina é validada por quem? Pela Igreja Católica Romana. Eles, através de seus sacerdotes, conseguem então fazer a utilização da graça que esses elementos ainda contêm de certa forma. Então isso daqui é fundamental para que possamos entender
as nossas diferenças aqui são pressupostos. Se os irmãos estudarem um pouco mais a fundo essa interconexão entre graça e natureza, e até mesmo a interconexão da igreja e a criação, nós vamos entender bem os pressupostos deles, e então estaremos melhor munidos contra as suas falácias e contra as suas imposições de doutrinas à população, aos católicos, e que estão presos, né, nesse sistema, infelizmente, ok? Então eu vou passar devagarzinho aqui, para quem quiser depois na gravação dar uma lida. Isso daí, infelizmente, é uma atribuição mística a locais bíblicos. Então, acredita que talvez no Rio Jordão, porque foi um palco de eventos bíblicos, há mais poder, talvez, na água e eficácia. Mas isso, infelizmente, é uma problemática gigante no meio evangélico, que não deve ser, de modo algum, estimulado ou validado. A mesma coisa as igrejas que vão para Israel e voltam com um potinho falando: trouxe areia de Israel. Meu filho, areia de Israel e areia de outro lugar é a mesma coisa. Não há nada de especial nisso. O que há de especial é Deus, que por os seus meios outorga a graça pelo seu povo. Okay. Com certeza. Fora que ele contraria... Foi um ato político mesmo. Foi um ato político, basicamente. Porque ele contraria até mesmo a religião que ele diz. Se não me engano, ele é católico. Então, se ele é católico e foi batizado na igreja, por que ele ainda foi batizado novamente? Sendo que vimos que o sistema católico diz também que não deve ser rebatizado. Não há um segundo batismo. Não há uma segunda confirmação. São coisas que devem ser feitas apenas uma vez. Então, é uma incoerência gigantesca que a única explicação lógica é que foi um ato político. Foi para conseguir as graças dos evangélicos e assim por diante. Mas é bom pontuar isso, porque infelizmente há esse misticismo sim, no seio da igreja, de que esses locais possuem... É muito interessante, não tem problema algum quem quiser ir para Israel, conhecer, ver. E tem tantos lugares históricos legais para poder ir, Turquia, a própria Europa, que foi o palco da Reforma. Mas atribuir valores e coisas especiais só porque ocorreram alguns eventos ali é uma superstição que não deve ser feito, assim como nós estimulamos e vimos e provamos biblicamente, por razões lógicas, que não deve ser praticado o uso, por exemplo, da água benta, que também é uma outra superstição, e tem alguns evangélicos que colocam o copinho lá em cima da TV e assim por diante. Querer andar de muletas na graça cristã. Para esses, parece que a graça não é suficiente. A graça de Deus, ela sempre precisa de alguma coisa a mais. Sempre precisa, parece que, do respaldo humano. Precisa da validação do homem para que aquilo possa ter alguma validade e eficácia. Isso negamos veementemente. Alguma outra colocação? Concluindo, então, meus irmãos, em suma, um resumo aqui de tudo que falamos. A teologia evangélica ou protestante não considera a confirmação um sacramento. Até mesmo algumas denominações evangélicas que ministram o rito da confirmação concordam que não se trata de um sacramento no sentido de conferir graça. Pelo contrário, a confirmação é uma profissão pública da fé na qual os confirmandos foram introduzidos por ocasião do batismo. Eles reconhecem perante a igreja a obra da divina graça, que eles agora aceitam intencionalmente pela fé. Aquilo que nós vemos até mesmo no meio reformado, a profissão de fé. De modo algum colocamos isso como um sacramento. Ok? A questão do discipulado ou do catecúmenos, da preparação para o iniciar do caminhar cristão, isso recomendamos. Mas tratar aquilo que o pastor pergunta àquele que está adentrando no seio da igreja como uma forma de sacramento, ele dá isso como se fosse um sacramento e isso ainda fosse conferir uma graça maior ao iniciante, isso negamos veementemente. Ok? Vamos encerrar então?
Senhor nosso Pai, nós agradecemos a Ti, porque a Sua palavra se comunica conosco, Pai. Temos o Seu Espírito Santo, recebemos Ele na nossa conversão, e Ele nos auxilia para que não coloquemos tradições, invenções e nem superstições acima da Sua santa e poderosa palavra. O meio que o Senhor escolheu para se comunicar conosco foi o Teu santo livro. E Te pedimos, Pai, diligência na leitura, na prática e observância daquilo que o Senhor nos ordena. Nos ajude, Pai, a sermos cristãos não só nominais, mas cristãos de prática, observando e amando a Sua poderosa e santa lei. Ajude-nos pelo Teu Santo Espírito no nosso caminhar. Santifica-nos com a Tua palavra, que é a verdade. Nos abençoe pelo intermédio de Cristo Jesus, que nos purificou com Seu sangue precioso. Te pedimos, ó Pai, de modo algum nos deixe cair em nossos próprios erros, de modo algum nos deixe, Pai, seguir a nossa própria sorte ou seguir o nosso próprio propósito, mas que coloquemos tudo perante a Tua palavra, para que possamos, Pai, assim, ser cristãos e servos fiéis, filhos legítimos do Senhor. É o que nós Te pedimos, pelo mérito e poder de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.